Você já se perguntou de onde veio o nome Europa? Antes de ser o nome de um continente, Europa era uma personagem da mitologia grega. Segundo a lenda, Europa era uma princesa fenícia de beleza impressionante. Um dia, enquanto caminhava à beira-mar, ela foi avistada por Zeus, o rei dos deuses. Encantado por sua beleza, Zeus se transformou em um magnífico touro branco para se aproximar dela. Europa, sem saber de quem se tratava, acariciou o animal e montou em suas costas. Foi então que Zeus correu rumo ao mar e a levou até a ilha de Creta, onde revelou sua identidade, e teve com ela 3 filhos. Essa história inspirou o nome do continente. Mas o que começou com uma lenda mitológica se transformou em uma complexa teia de civilizações, impérios e guerras que moldaram o que hoje conhecemos como Europa. As civilizações que lançaram as bases da Europa. As raízes históricas da Europa estão profundamente ligadas a 2 civilizações, a Grécia Antiga e o Império Romano. A Grécia foi o berço da filosofia, da democracia e da arte ocidental. Cidades como Atenas e Esparta não apenas guerreavam entre si, mas também deram origem a conceitos que usamos até hoje, como cidadania, retórica, lógica e ética. A influência grega se espalhou com Alexandre, o Grande, que chegou até o Egito e a Índia. Já Roma foi responsável por algo ainda mais duradouro: a unificação de vastos territórios sob uma mesma administração, língua e sistema jurídico. No auge de sua expansão, o Império Romano controlava boa parte da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. Estradas romanas, aquedutos, anfiteatros e o próprio direito romano ainda deixam marcas em países como França, Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra. A queda de Roma e os séculos de escuridão. O Império Romano do Ocidente entrou em declínio no século V. Invasões de povos considerados bárbaros, como os visigodos, vândalos e hunos, enfraqueceram o império até sua queda definitiva em 476 d.C. Com o colapso romano, a Europa mergulhou na chamada Idade das Trevas, um período de instabilidade, guerras constantes e declínio cultural. Mas mesmo nesse cenário caótico, as sementes das futuras nações estavam sendo plantadas. Enquanto o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, ainda resistia em Constantinopla, o Ocidente via o surgimento de reinos germânicos. Os visigodos ocuparam a Península Ibérica, os francos tomaram a Gália, e os anglos e saxões se instalaram na Bretanha. Aí entra o papel central da Igreja. Com a ausência de um poder político central, a Igreja Católica se tornou a grande força unificadora da Europa medieval. Mosteiros preservaram manuscritos antigos, padres organizavam comunidades e o Papa se tornava uma figura de autoridade transnacional. Durante séculos, a fé cristã ditou não apenas a espiritualidade, mas também a política, o comportamento social e até os avanços científicos da época. O nascimento dos reinos medievais. A partir do século IX, o rei franco Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, em uma tentativa de restaurar o antigo prestígio romano sob a liderança cristã. Embora o império fosse mais simbólico do que funcional, ele lançou as bases da ideia de uma Europa unificada sob valores comuns. Ao mesmo tempo, o sistema feudal consolidava o poder dos senhores locais. A Europa virou um mosaico de castelos, feudos e lealdades, com reis, duques e cavaleiros governando por direito hereditário e força militar. A formação das nações modernas. Com o passar dos séculos, reinos como França, Inglaterra e Espanha se consolidaram. As guerras entre famílias nobres e disputas territoriais moldaram fronteiras que, em muitos casos, existem até hoje. A língua latina começou a dar origem às línguas românicas, francês, espanhol, italiano e português, enquanto os povos germânicos desenvolviam o alemão, o inglês e outros idiomas. No leste, reinos eslavos como a Rússia de Kiev, a Polônia e a Hungria formavam suas próprias estruturas, enquanto o Império Bizantino seguia resistindo até sua queda em 1453. A revolução do pensamento europeu. A partir do século XIV, a Europa viveu um renascimento cultural e intelectual. A Renascença, que começou na Itália, redescobriu os valores da antiguidade clássica. A arte floresceu com nomes como Leonardo da Vinci e Michelangelo.
A ciência foi revolucionada por Copérnico, Galileu e Newton. Já no século XVIII, o iluminismo desafiou as autoridades religiosas e absolutistas. Filósofos como Voltaire, Rousseau e Kant influenciaram a criação de novas formas de governo, ideias que dariam origem à Revolução Francesa e à base das democracias modernas. Guerras, alianças e a ideia de União Europeia. Os séculos XIX e XX foram marcados por guerras devastadoras, como as napoleônicas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Europa viu impérios ruírem, fronteiras mudarem e milhões de vidas serem perdidas. Mas desses conflitos nasceu a necessidade de união. Em 1951, países como França, Alemanha, Itália e Bélgica criaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que mais tarde se transformaria na União Europeia. Hoje, apesar das diferenças culturais e políticas, boa parte da Europa compartilha uma moeda, leis comuns e um ideal de integração. É o resultado de séculos de conflitos, alianças e transformações. Conclusão: a Europa nasceu de um mito. Cresceu com impérios, foi moldada por guerras e se reinventou com o conhecimento. Sua história é uma mistura de civilizações antigas, fé religiosa, sangue derramado e sonhos de unidade. E agora que você conhece essa trajetória, dá para entender por que a Europa é tão complexa, tão rica e tão fascinante. Se curtiu essa viagem pela história da Europa, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu e compartilha o vídeo com alguém que também ama a história. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos motiva a trazer mais conteúdo de qualidade para você todos os dias. Até o próximo vídeo.